Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós estamos com a nossa primeira aula do livro 4 e o conteúdo é período joanino. Joanino, tá? Então, como vocês estão vendo aí na abertura, o que vocês imaginam que esteja acontecendo aí? Muito bem. Quem falou que a chegada dos portugueses ao Brasil falou corretamente. Então aqui nós estamos vendo a caravela, né? As caravelas que eles era a navegação, era o meio de transporte, né? Do qual eles se locomoviam, né? E aqui mostra, né? Como era o Brasil na época, Brasil colônia, muito verde, né? Olha aqui os escravos, né? Aqui é os escravizados trabalhando, né, que eles traziam os negros, né, os escravizados, eles vinham não porque queriam, mas eles vinham forçados para trabalhar, né, como os escravos, né, como um escravo que eles eram para eles, né, só serviam para trabalhar, então eles vinham para cá para isso. Então, gente, olha só, aqui tem, né, iniciando, né, o nosso texto, que é o período joanino, e tem assim, ó, conversa vai. O Rio de Janeiro, no começo dos anos de 1800, não era urbanizado, como a cidade de Lisboa, onde a família real portuguesa vivia antes de vir ao Brasil. Por que será que a corte portuguesa veio viver em terras brasileiras mesmo assim? Gente, houve um período, esse período foi conturbado, né, para eles. Então eles saíram corridos mesmo, né? E nós vamos saber no decorrer do nosso conteúdo, tá bom? E aqui temos o seguinte, conversa bem. No ano de 1800, a rainha Maria I de Portugal, os familiares, os amigos e os funcionários dela fugiram da Europa e migraram para o Brasil. Do que será que eles estavam fugindo? Gente, como eu falei para vocês, foi um período muito conturbado para eles saíram meio que corridos, por quê? Porque eles entraram, né, num conflito, numa disputa, né, com a Inglaterra, foi a Inglaterra, né, e França, né, que eram os inimigos deles. Então teve essa disputa, né, que eles tinham. O Brasil, né, por sua vez foi a opção que eles tinham para poder vir para cá. E no decorrer do conteúdo nós vamos saber mais, tá? Então, como vocês estão vendo, ó, a fuga da corte portuguesa, tá? Então, no início nos anos de 1800, como a gente acabou de falar, né, a Inglaterra e a França eram inimigos. E eles disputavam entre si para que quem tinha mais indústrias, né, e quem vendia mais produtos. O imperador francês, Napoleão Bonaparte, ele tentou impedir, né, o crescimento da economia da Inglaterra. Por isso, proibiu todos os países europeus de comercializar com os ingleses. E aí foi que começou o conflito, né? Então, Napoleão Bonaparte ele foi um imperador francês que viveu entre os anos de 1769 e 1821, né? Ele ficou famoso por suas habilidades militares, sendo responsável por conquistar grande delas, né, em territórios para a França, certo? Aqui, gente, nós temos o seguinte, ó, os portugueses eram aliados aos ingleses, né? E a economia portuguesa dependia do comércio com a Inglaterra, tá? Assim, os portugueses desobedeceram à proibição, né, de Napoleão e continuaram comercializando com os ingleses, né? Por isso, Napoleão declarou guerra a Portugal. Aí foi por isso que eles tiveram que sair corridos, não é, fugitivos para o Brasil, certo? Fugindo para o Brasil. Aqui nós temos cortes, quer dizer o quê? Corte é os nobres que vivem com o rei. Também é o nome dado ao lugar onde todos eles conviviam, certo? Então aqui, ó, frota quer dizer navio, conjunto de navios. Então, gente, o que aconteceu? Olha só, o exército francês era muito poderoso e conquistou, né, as cidades
né, por onde passava, certo? O caminho da capital de Lisboa. Antes que os soldados chegassem à capital, né, o príncipe regente Dom João e os membros da corte e muitos dos funcionários deles se embarcaram em uma frota de navio e fugiram com auxílio dos ingleses de Portugal, né, com os auxílios dos ingleses, né, de Portugal para o Brasil, né, porque naquela época o Brasil era colônia de Portugal, certo? E aqui, gente, nós temos um vídeo, né, com as condições de higiene nas viagens marítimas, né? Como era que acontecia essas viagens? Olha só. A viagem marítima que trouxe a família real ao Brasil não foi das mais agradáveis. Nas embarcações havia muita sujeira, muitas pessoas, não havia espaço para todos se acomodarem e as precárias condições de higiene causaram um surto de piolhos. A má alimentação e o constante sacolejar das embarcações traziam muitas náuseas e vômito aos ocupantes dos navios. Além de tudo, o calor para eles era quase insuportável. Uma tempestade fez com que a frota se separasse. A embarcação de Dom João, inclusive, foi parar no litoral da Bahia antes de chegar ao Rio de Janeiro. A viagem foi duríssima, foram ao total 54 dias no mar. Pronto, gente, vocês viram, né, que foi conturbado, né? Muitos chegavam vivos, outros chegavam doentes, outros ficaram muito doentes porque foram as más condições, tinha o surto de piolho também. Então essa viagem, né, prosseguiu por mais de 30 dias, mais de 50 dias, né, como foi dito. Então, hoje para viajar de Portugal até o Brasil é possível vir, né, a pessoa ir de avião, né, rápido. Em 1807, quando a família real veio para cá fugida, não existia aviões, né? Então as viagens de um continente a outro eram feitas de navio, eram perigosas e podiam durar meses, né? Então aqui nós temos a primeira questão. Por que será que houve confusão no embarque da corte? Então vocês sabem que foi, como a tia já acabou de explicar, né? Então aqui tem um relato de um texto, né, sobre essa confusão, né? Houve muita confusão no embarque e a viagem não foi fácil. Uma tempestade dividiu as frotas, os navios estavam superlotados, daí resultando falta de comida, de água, de roupa, não podia tocar de roupa, né? Impossibilitavam disso. Improvisavam cobertores, cobertas, né? E lençóis, fornecidas pela marinha inglesa. Para completar, teve o ataque de piolho, como a gente já ouviu no texto, né? E as mulheres tiveram até que raspar a cabeça. Então, gente, a tensão foi tanta, né, que eles, com medo da invasão francesa, né, no embarque. Fora isso, o medo também da viagem, que era longa e perigosa, tá? Aí, na segunda, a viagem para o Brasil foi confortável ou desconfortável? E por quê? Foi desconfortável, porque os navios estavam superlotados, não havia comida, água, nem cobertas, além de ser, né, de ter ocorrido o ataque de piolhos, né? A terceira, as viagens de navio hoje são parecidas com os de antigamente? Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre as viagens, né, e anotar. Então, não, né, atualmente os navios de viagem são luxuosos e têm infraestrutura para atender adequadamente, né, deixa eu ver, adequadamente, né, adequadamente muitas pessoas, certo? Agora nós vamos para a página 187. Na página 187 nós estamos vendo aí uma árvore genealógica, né, da família real, né? Então a corte portuguesa, antes de vir para o Brasil, né, o que aconteceu, né? Antes da vinda da família real portuguesa,
nenhum rei europeu havia viajado para a América, né? Os reis, né, governavam suas colônias à distância, por meio de funcionários, né, que os funcionários aqui vinham, olhavam e iam levar as novidades, ou então escreviam, né, como vocês sabem. Então, gente, olha só, aqui tem uma grande família, essa grande família, né? Dona Maria I, aí vem Dom Pedro III, Dom João, Carlota Joaquina, aí vem os filhos, né? Por sinal, tem até uma novela do Imperador, né? Os Tempos do Imperador, que ele passa um pouco, né, da história, né? Umas coisas, eles que é novela, eles inventam, mas outras coisas é bem mesmo que aconteceu, gente, na época, tá? Aqui, olha só, você dessa questão aqui, mão na massa, você vai fazer a sua árvore genealógica da sua família, tá bom? Você pode pegar o exemplo lá, né, da página anterior, tá bom? Gente, agora nós vamos para. Aqui nós temos o material de apoio que vocês podem fazer na página 35, tá certo? Aqui o que quer dizer tesouro real, que é o dinheiro da família real, as joias, os objetos, a prata e o ouro, certo? E aqui nós temos, falando mais um pouco de gráfico, né? Então aqui tem um texto, tem um trecho de um texto, um pedaço de um texto, né? Cerca de 10 mil pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real, além da rainha mãe, que é a rainha Maria I, né, primeiro, e do príncipe regente João, desembarcaram os restantes da família, né, membros da família, os ministros, os conselheiros, comandantes, né, de guerra, os magistrados das cortes, né? De justiça, os bispos, os padres e etc. E foram trazidos com eles os tesouros reais, que a gente acabou de falar, né? Que são o que? Os dinheiro, né? Que são o que? As joias, que eles não tinham dinheiro na época, mas tinha muita joia. E era o tesouro, tinha prata, tinha ouro, tinha livros também, que eles diziam que era a coleção de livros, máquinas que imprimiam jornais também, que era muito, né, para eles custavam muito. E aqui, gente, olha, de acordo com a população da cidade do Rio de Janeiro, aumentou ou diminuiu ao longo da história? Aumentou, né? Aí aqui você vai pesquisar, você vai fazer, isso aqui é pessoal, tá bom? 10 mil pessoas é muita gente? Você faz ideia do que isso significa? Com a ajuda de um adulto, pesquisa quantas pessoas, né, estudam aqui na sua escola, né, gente? Então nós vamos pesquisar e vamos comentar depois. Moram em seu bairro, você vai colocar aí, tá? E a terceira, atualmente existem muitas cidades com menos de 10 mil habitantes. Pesquise e anote. Então, a tia já fez essa pesquisa e já passa para vocês. E você vai comparar as respostas, né, que a gente tinha antigamente, né, que a nossa história, né, o nosso conhecimento do que nós estudamos, né, com o de hoje, né? Então as pessoas, né, a grande quantidade de pessoas chegaram à cidade no Rio com a corte, né? A gente sabe disso. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. Deixa eu te ver aqui a página 189, né? Cidade do Rio de Janeiro, como vocês sabem disso, né? Aqui nós temos uma tela, né, em óleo mostrando, né, nesse ano foi o ano de 1800, né? E lá o porto era muito movimentado porque era por onde, né, eles chegavam e saíam, né? Traziam ouro, traziam pedras preciosas, né? Traziam coisas importadas de Portugal, né? Tudo nos portos, tá, gente? E a quantidade de africanos também escravizados, né? Aí aqui, olha, mostrando como era, né, o porto, né? E aqui tem um trechinho assim, ó. Apesar de ser uma capital da colônia e ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena. As ruas eram estreitas e sujas, não havia saneamento básico e havia muito rato e urubus, né? E teve até um trecho também, né, na história
que conta da novela, gente, que passou esse trecho, ele comentando, né? E tinha muito ratos mesmo. Aqui, ó, o que quer dizer comitiva? Grupo de pessoas que acompanham alguém ou algo, né? Que era a comitiva da corte, né? São as pessoas que acompanhavam. E aqui nós temos, vamos finalizando na página 190, que fala o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro não havia hotéis para receber todas as pessoas que vieram ao Brasil na comitiva real. Então, muitas pessoas, gente, eles foram acomodados, né, em quartéis, em conventos, né, porque não tinha hotel suficiente, né, e nem tinha espaço suficiente. Por isso, muitos colonos, né, foram expulsos de suas casas. Olha só que absurdo, né? Para que os membros, né, os funcionários da corte, né, morassem, ficassem nessas casas. E além do mais, também, né, onde moravam, até foram construídas novas casas para eles. Então, as casas escolhidas pelos membros da corte eram as mais luxuosas, viu? Das pessoas mais ricas da cidade. Essas casas, elas recebiam uma fachada de letra, né, PR, quer dizer, significava o quê? Príncipe regente. E entre a população, né, eles faziam piadas, que o PR, na verdade, significava o quê? Ponha-se na rua, né? Por conta do PR, né? Príncipe regente, aí dizia ponha-se na rua, porque as pessoas perdiam suas casas para que eles ficassem nesse período, né? Enquanto chegavam, né? E aí as pessoas eram expulsas das casas. Gente, então nós ficamos por aqui com a nossa primeira aula de história, tá? Falando sobre, né, a chegada, né, chegada do príncipe na corte, né, das pessoas, né, que vieram com o príncipe, a corte, né, que chegaram ao Brasil, né, no Rio de Janeiro, e a confusão que houve para poder eles virem para cá fugidos, né? Então, como vocês já sabem, então espero que vocês tenham gostado. É bem interessante o nosso conteúdo, né? Nós vamos abordar mais daqui para frente, tá? Então, fiquem com Deus, estudem, façam todas as atividades, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau. Beijo.